Estamos apresentando o podcast do Guinho. Aqui contem histórias inspiradoras. Olá, meus amigos. Estamos com o Dr. J. Alves aqui. Ele que é sócio proprietário da Alves e Dias Advocacia. Seja muito bem-vindo. Olá, Wanglis. Satisfação imensa de estar aqui participando desse podcast que é um sucesso. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Queremos conhecer um pouco sua história. O pessoal já sabe que você já foi locutor, tem uma voz muito bonita, né? E onde você nasceu e como você chegou a Luiz Eduardo Magalhães? Como é que você conheceu essa cidade maravilhosa? Wanglis, interessante que nós dois somos conterrâneos, né? Somos de São Gabriel, Bahia. Nasci em São Gabriel, mas vim para Luiz Eduardo Magalhães aos 17 anos, né? Antes de morar em Luiz Eduardo, morei por muito tempo em Irecê, onde passei a minha infância e adolescência. E estou aqui em Luiz Eduardo Magalhães desde os 17 anos. Maravilha. Quando você chegou aqui, J. Alves, você já foi logo locutor? Que eu lembro mais de você como locutor. Eu acho que a maioria do pessoal do Luiz Eduardo Magalhães ele conhece como locutor, não é isso? É verdade. A minha chegada em Luiz Eduardo foi interessante porque eu não queria mais trabalhar com rádio. Eu já tinha experiência com rádio lá na região de Irecê. E quando vim para Luiz Eduardo eu não estava mais afim de trabalhar com rádio. Cheguei aqui e eu nunca fui muito de escolher serviço, mas por conta de algumas decepções que eu tinha enfrentado, eu optei por não trabalhar com rádio e fui trabalhar como professor, instrutor de informática no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Aproveito para mandar um abraço ao meu amigo Nelcito Souza. Mas assim, eu tenho um ditado que costumo repetir, que é: rio só corre para o mar. Estou eu trabalhando de instrutor de informática e chega uma pessoa precisando de um sonoplasta para uma emissora de rádio. Resultado? Poucos meses depois estava eu de volta ao rádio e de lá para cá praticamente não fiquei fora da comunicação. Passei aí por praticamente todas as emissoras de Luiz Eduardo Magalhães. Acho que tem uma somente aqui que eu ainda não trabalhei, mas com bom relacionamento com todos os meus colegas da área. Com certeza. E como é que se deu essa aptidão para a advocacia? Como é que iniciou aí essa vocação de entrar na faculdade de Direito para poder atuar na área, né, jurídica? Olha, Guilherme, é até interessante porque eu nunca fui muito de escolher trabalho, né? Na minha infância e adolescência tive a oportunidade de ser feirante. Na minha adolescência tive a oportunidade de trabalhar de garçom, ajudante de pedreiro, office boy, vendedor de materiais de construção, enfim, enfrentei vários desafios. E quando cheguei em Luiz Eduardo Magalhães, eu lembro que eu já tinha concluído ensino médio, já tinha conhecimento avançado em informática e a gente naquela época ouvia rádio para saber onde se tinha uma oportunidade de emprego. E eu me recordo que eu cheguei em Luiz Eduardo e já no mesmo dia fui procurar emprego e ouvi essa vaga no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, mas paralelo a isso ouvi também que tinha uma vaga para gari. E falei, eu só volto para casa agora com o emprego certo, seja de instrutor de informática ou de gari, a partir de amanhã, com fé em Deus, estarei trabalhando. Graças a Deus não precisei trabalhar de gari, porque fui contratado como instrutor de informática. Então não sou muito de escolher trabalho. Isso. Acontece que a profissão é digna, né? Mas se a gente conseguir uma coisa melhor, é melhor. Exatamente, né? A gente sabe que existem algumas profissões, né, que não têm uma remuneração tão alta, enfim, obviamente que todo ser humano... mais um esforço físico maior. Um esforço físico maior, exatamente, né? Então todo ser humano ele quer algo onde ele possa ganhar mais e naturalmente ter um esforço físico menor, né? Então, trabalhando com comunicação, a gente sempre sente a necessidade de aprofundar o conhecimento e principalmente quando você trabalha com jornalismo popular, onde você tem a participação de ouvintes, naturalmente os ouvintes indagam acerca de algumas questões relacionadas ao direito. Sim. Então eu comecei a despertar o interesse, né, em estudar direito. Inicialmente, não vou dizer que sonhava em ser advogado, mas quando comecei a estudar, logo veio aquela paixão, aquele desejo, né? Inclusive tive a oportunidade de posteriormente fazer concursos, né? Tive a oportunidade de trabalhar como conciliador judicial no Tribunal de Justiça da Bahia por 2 anos aproximadamente. E aí então veio essa paixão pela advocacia que exerço há aproximadamente 10 anos. Que maravilha, viu? A gente está percebendo e como a gente acompanha, né, a evolução do seu escritório. Hoje a especialidade sua
a questão previdenciária, qual é a especialidade e quais serviços você faz na advocacia lá hoje? Olha, o nosso escritório, ele é um escritório que atende várias áreas, né? Eu particularmente atuo principalmente na área civil, mas casos relacionados a demandas envolvendo o direito do consumidor, demandas envolvendo direito de família, divórcio, herança, inventário, enfim. E a minha esposa, Miriam Dias, aproveito para mandar um beijão para minha esposa Miriam Dias, é advogada também, especialista em direito previdenciário, especialista em direito trabalhista, né? E a gente tem lá no escritório várias demandas nesse segmento e assim, hoje para a gente é uma satisfação imensa, né? Trabalhar com esse público, que é o público do direito previdenciário, geralmente pessoas hipossuficientes, pessoas que precisam ter a garantia de uma renda mínima e a gente fica muito feliz em poder ajudar essas pessoas desenvolvendo aquilo que aprendemos a fazer. Maravilha. A doutora Miriam Dias, né, esposa do doutor aqui, J. Alves, ela já participou do podcast e ela está considerada uma das melhores advogadas, né, da questão do direito previdenciário, né? Então, além do direito previdenciário, que é muito requisitado no escritório, né, Alves e Dias, tem vários leques, né, direito civil, várias opções de direito que está aí à disposição para ajudar a população, né, que se sente justiçada, que quer buscar o seu direito, né? Exatamente, Guinho. A nossa profissão, ela é uma profissão que tem uma característica de lutar pelos direitos das pessoas, né? Quando essas pessoas têm seus direitos violados, elas se socorrem principalmente da advocacia. Então, o nosso trabalho, o nosso papel é justamente esse, né? Tanto que não é uma profissão como um comércio qualquer, como um mercado, não. A advocacia, inclusive, ela não pode ser mercantilizada, porque a gente ajuda pessoas quando pessoas estão enfrentando dificuldades, na maioria das vezes. É claro que existe também o trabalho preventivo e ele é de suma importância, mas na maioria das vezes o advogado é chamado quando as pessoas estão com problemas. Verdade. J. Alves, deixe suas considerações finais, o seu Instagram, o contato, para o pessoal entrar em contato quando precisar, né? A gente nunca quer precisar de advogado, é igual o médico, mas quando precisar, como é que faz para encontrar vocês, para poder ter essa ajuda jurídica, né? Então, Guinho, a gente costuma muito olhar para aquilo que determina o Código de Ética da profissão, porque é uma lei, e a lei veda que a gente divulgue dessa forma, né? Enfim, contatos. Sempre que alguém precisar de advogado, a nossa recomendação é busque um advogado da sua confiança, busque indicação, busque saber o profissional que você está contratando. Mas, obviamente que a gente está aqui em Luiz Eduardo Magalhães e se alguém, porventura, já conhece o nosso trabalho, já nos conhece e quer nos procurar para falar não só sobre advocacia, mas sobre tantas outras coisas que a gente tem a oportunidade, né, de fazer, pode ficar à vontade para nos procurar. Estamos no Instagram, estamos aí nas outras redes sociais, então vai ser um prazer bater um papo, tomar um café, conversar com as pessoas que porventura quiserem trocar uma ideia com a gente, Guinho. Doutor J. Alves falou uma coisa muito importante, confiança, porque advogado, o seu contador também tem que ser pessoa que a gente confia. Deixar uma empresa na mão de qualquer um não é uma coisa que a gente fica confortável, deixar uma defesa no advogado que você não conhece não é uma coisa confortável. Então, J. Alves aqui tem uma história, né? J. Alves aqui veio de origem humilde, igual eu vim. Ele estudou aqui, tem residência em Luiz Eduardo Magalhães. Praticamente hoje somos Luiz Eduardenses, né? Eu me considero Luiz Eduardense, né? Morei 3 anos na Gameleira do Jacaré, que você deve conhecer. Tem uma tia que mora lá até hoje. Pois é, pertence a São Gabriel. Sim. Depois dos 3 anos fui para Irecê, fiquei 14 anos em Irecê, onde tive a oportunidade de cursar o ensino fundamental e ensino médio, e aos 17 anos vim para cá. Já tem 23 anos que estou aqui, então a maior parte da minha vida eu morei em Luiz Eduardo, eu me considero sim um cidadão luiz-eduardense. É isso aí. Então quando você conhece o caráter e a competência, não tem erro. Viu, Jutau? Muito obrigado pela sua participação aqui e só agradecer, viu? Seu tempo, sua disposição está vindo aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. Até a próxima.